Boa noite, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da espiritualidade enquanto trabalhamos na casa espírita. Não sei se alguém já pensou sobre isso, mas é muito interessante a gente saber. Então, essa palestra é baseada nesses dois livros, Na Seara do Bem, que é um livrinho bem pequenininho e fácil, e também no da Sueli Calder-Schubert, que eu gosto muito, que chama Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Nesse livro, ela traz muitos exemplos muito bacanas sobre os vários trabalhos e como que a espiritualidade trabalha junto conosco. Vamos ver então. Aqui a gente tem, ali no canto, Carlos Tonini. Carlos Tonini foi um trabalhador espírita. Ele desencarna e lá na espiritualidade ele manifesta esse desejo de conhecer como é que é o trabalho da espiritualidade, especialmente numa palestra. Mas a gente vai ver outros trabalhos também. Então, deixa eu ver aqui a minha cola. A gente sabe que a Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual, certo? Então, quando a gente pensa em criar uma casa espírita, por exemplo, Paz e Harmonia, antes de ser criado lá na espiritualidade já estava tudo erguido. Muito interessante, né? Nada é por acaso, nada acontece sem que haja essa preparação do plano espiritual. Então, diz assim, né? O centro espírita é sempre uma estrela que se desprendeu do infinito céu de bondade divina e incrustou-se na terra para clarear os caminhos dos homens. Então, o trabalho das casas espíritas é muito importante. Quantas pessoas chegam aqui e recebem o consolo? Né? Quantos de nós recebemos o consolo? A gente geralmente vem pela dor, né? E é na casa espírita que a gente encontra as respostas que busca, né? Às vezes mais perguntas do que imagina, mas sempre o consolo. Então, voltando aqui, né, o nosso personagem principal, Carlos Tonini, ele é apresentado para os trabalhadores da casa. Ele chega nesse momento, que é o momento da palestra, como vocês podem ver, está meio transparente, né? Ali é como se fossem os trabalhadores do plano espiritual. Então, sempre vamos tentar lembrar como se estivesse aqui no Paz e Harmonia. Né? Quando a gente pensa em vir cedo, que trabalhador chega... Que hora tu chegou, Wagner? Opa, chegou cedo. Né? Opa! Então, quando a gente pensa em chegar cedo, os trabalhadores do plano espiritual já estão aqui há muito tempo. Nesse caso, ele conta que eles já estavam lá 3 horas antes trabalhando, né, organizando, fazendo a higienização energética do local. Né, e ele se depara com a simplicidade, geralmente casa espírita é bastante simples, né? Mas que aquela simplicidade trazia muita paz a quem entrasse. E olha só, então ele vê esse monte de trabalhadores do plano espiritual. Às vezes, hoje não é o caso, a gente tem assim uma... Dá licença, deixa eu pegar aqui um pouquinho. A gente tem um número bacana assim de frequentadores. Mas eu imagino que já deve ter acontecido da gente chegar aqui numa palestra, um dia de frio, né? E tem um ou outro, lá no Bom Pastor acontece, final de ano, né? A gente diz, nossa, cadê os encarnados? Mas desencarnados tem muitos. A gente nunca está sozinho nessa tarefa. Aqui é só de trabalhadores, né? Nem estamos colocando ainda os frequentadores. Então, como o Carlos Tonini ele está aprendendo, eles mostram para eles as diferentes áreas de trabalho na espiritualidade. Então tem a área, nós vamos ver um pouquinho para frente, da vigilância, da enfermagem, da comunicação, do esclarecimento. Cada setor existe toda uma organização e uma coordenação para que a gente possa também estar aqui. Então, ele diz assim, ninguém realiza ascensão espiritual sem esforço e trabalho. Sempre somos convidados a trabalhar.
Se não sabem, agora estão sabendo. Toda casa espírita precisa de tarefeiros. E a Penha já me disse de antemão que tem muitos trabalhadores se formando. Isso é muito importante, né? O quanto que a gente está auxiliando em relação ao mundo de regeneração? O que a gente tem feito? Né? Isso fica para cada um se perguntar. Muitas vezes é no trabalho de uma casa espírita que a gente tem essa oportunidade, né, de trabalho. A gente vai com esforço, é um pouquinho difícil, às vezes é trabalhoso, mas a gente dá o nosso melhor. E é isso que ele diz, ó, ninguém realiza ascensão espiritual sem esforço e trabalho. E a gente que tem a oportunidade de trabalhar tem que ser muito grato, né? Como diz um colega nosso, o Rômulo, né? O colega de juventude, ele diz, quando a gente é chamado para o trabalho, a gente tem que ajoelhar e agradecer a oportunidade. Vamos lá. Aí o Tonini pergunta isso lá para os mentores da casa, né? Qual é o critério para ser trabalhador? O que precisa, né, para iniciar o trabalho? Olha que simples. O da boa vontade. Basta ter boa vontade. O trabalhador de Jesus deve estar pronto para servir aonde existir necessidade. Às vezes a gente pensa assim, não, espera, eu preciso me preparar, eu ainda não estou pronta. Mas como que a gente vai ficar pronto? Não é agindo, não é trabalhando? Mas como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Não é andando? A gente pode até ver, não sei se alguém já aconteceu isso, né? Ver a teoria de andar de bicicleta. Mas pode até ver, nunca vai saber se não fizer. Então precisa ter a boa vontade e mão na massa. Trabalho tem. Serviço, oportunidade de iluminação e crescimento. Olha que interessante. Sempre que eu vou à casa espírita, eu lembro dessa imagem. Porque aqui, quando a gente abre as portas da casa, é como se aqui tivesse, né, os desencarnados e aqui, coloridinho, os encarnados. Então, a gente não, talvez não vê, algum médium vidente possa ver, né? Mas tem muitos desencarnados desejosos de entrar aqui. Em toda casa espírita, na verdade, em toda casa religiosa. Né? Muitos não estão preparados ainda, né? Mas muitos já estão. E junto a eles, tem muitos, a gente consegue ver mais ou menos aqui, eles já estão sendo atendidos. Né? Começa o trabalho desde ali de fora, esclarecendo, entendendo. Né? Alguém aqui falou que fazia o diálogo fraterno na casa. Isso também é feito com desencarnados, antes de entrar na casa. Né? E ali é feita uma seleção. Tem aqueles que, se for para dentro da casa, vira meio que uma arruaça, né? Então ainda não estão preparados, vão precisar esperar mais um pouquinho. Mas no momento que desejarem, a casa sempre vai estar aberta. Né? É um local, como eu falei, de consolo. Então, vem todo tipo de espírito, alguns renitentes no mal. Né? Alguns entram na casa, eles são acolhidos e eles vão para onde? Para os grupos mediúnicos, às vezes entram, fazem parte aqui da palestra, são esclarecidos e às vezes encaminhados para o grupo mediúnico. Quem trabalha, estou sabendo também que a casa está iniciando no trabalho mediúnico, né? É ali onde eles vão ser esclarecidos, aonde eles vão ser encaminhados. Mas para isso a gente tem os grupos, são como hospitais, né? Onde eles são atendidos como pacientes mesmo. Então vamos lá. Alguns que estavam ali, isso conta no livro, né? Blasfemavam, lançavam impropérios e zombarias e gargalhadas. Esses eram os que não estavam preparados. Né? E outros eram encaminhados a casa, orientados sobre o silêncio, o autoequilíbrio. Porque quando a gente chega numa casa espírita, sempre tem, deixa eu procurar aqui, não sei se tem aqui no Paz e Harmonia, aquela famosa frase, né? O silêncio é uma prece. Né? A gente vai ver o porquê. Isso também é orientado aos desencarnados. Então, Tonini vê essa imagem, ele fica muito surpreso, né? O que são esses trabalhadores com esses feixes luminosos, né? E aí, então, é explicado para ele que esse é um trabalho de defesa, que a casa também precisa ter as suas defesas. Quem já teve oportunidade de ler os livros do André Luiz, eles sempre colocam isso, né? Que existe toda uma equipe de defesa, né?
que a pessoa também fica segura com isso, né? Quem está dentro e quem está fora, mas é necessário para os que ali adentro entrarem em tratamento e também estarem seguros. E é um setor que, embora a gente possa não ver aqui, mas eles trabalham com intenso amor e dedicação. E aí eu coloco essa frase aqui, que é uma frase de André Luiz que eu gosto muito, e deixo lá na minha frasezinha do WhatsApp, que é: quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Essa é uma frase do André Luiz, eu gosto muito dela, né? Então, começa aqui, todo trabalhador que está disposto a fazer o bem é o primeiro que vai se beneficiar. Olha só, então esse aqui é o setor de enfermagem. Aí ele vê essas mulheres trazendo essas ânforas, né? E aí, ali eles, como aqui na Terra, quem da área da saúde sabe, né? E ele diz que tem algo muito semelhante lá, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros e os médicos, que também fazem esse trabalho durante a palestra e durante outros trabalhos da casa. Mas lembra que ele está visitando este momento, né, de exposição espírita. E aí ele pergunta, mas o que eles estão fazendo? Aí eles dizem que então eles estão manipulando os fluidos e substâncias medicamentosas, que é retirada das árvores, dos vegetais, né? Aqui a gente ainda pouco valoriza, né, os vegetais, mas lá eles, é claro, né, são substâncias fluídicas, não é do vegetal em si, né? Mas aqui a gente também pode aproveitar com outros olhos. E aí ele fica muito espantado, né, quando ele diz que durante a palestra são realizadas cirurgias, verdadeiras cirurgias, de acordo, né, observando o mérito de cada um e a lei de causa e efeito, mas são feitas sim, né, muitas curas se operam durante uma palestra, né, um trabalho. E então, esses trabalhadores do setor de enfermagem também trabalham na hora da aplicação do passe, né, na câmara de passe, vão estar junto com os tarefeiros encarnados e desencarnados. Olha o Weiner aí. Um pouco mais cabeludo. Esse é um momento que eu gosto muito de falar dessa parte, né, da parte da arte espírita. Por que será que a gente tem música, né, gente? Antes do Weiner tocar, estava aqui uma música ambiente, né, ou alguma música espírita. Então, esse momento da música é um momento que muito nos auxilia a nos reequilibrarmos, se soubermos aproveitar. Existem vários livros dentro da literatura espírita onde fala sobre isso. No próprio Nosso Lar fala também, né? E eu não sei se vocês conseguem perceber, mas como que tem pétalas caindo, e essa é uma descrição que tem muito comum nesse momento da música, né? O ambiente se harmoniza e ele visualiza isso na espiritualidade como que mini pétalas fluorescentes caindo e se derramando sobre os frequentadores. E ao cair na pessoa, aquilo auxilia também nas suas energias, nas suas vibrações. É claro que quanto mais a gente estiver sintonizado com o ambiente, mais a gente absorve, né? Porque às vezes a gente vem meio atarefado, vem com muitos pensamentos, absorveremos também, mas não de uma forma tão completa. E aí ele observa assim que, de acordo com a música tocando, os semblantes se pacificavam, os corações se acalmavam. É muito comum, às vezes, a gente ver a pessoa que chega na casa espírita, fecha os olhos, né? E se organiza mentalmente para sentir esses fluidos. Quem está há mais tempo já conhece esse hábito espírita, né? É bem importante. Aqui eu coloquei alguns músicos, caso alguém não saiba, né, alguém não conheça, a gente faz a propaganda. Né? Então, o Tim e Vanessa, que são irmãos, eu acho que são os mais conhecidos dentro do movimento espírita. Né? Aqui em cima é o Denis Soares, que é o meu cantor favorito. Ah, meu Deus, não. É o meu cantor favorito, eu gosto muito dele. Hã?
E aqui embaixo é o Evangelizar e Amar, é uma banda lá do Rio Grande do Sul. Né? Se caso vocês se interessem, busquem lá. Né? Às vezes está em casa, ouvir uma música, o Evangelizar e Amar tem uma pegada mais rock and roll, né? Tem todo tipo de música espírita que a gente gosta, de vários estilos, a gente tem. E que bom que na casa de vocês tem um músico, né? Que aí dá para ter em toda a palestra. Eu imagino que ele deve tocar em toda a palestra, não é, Penha? Não? Olha aí, ó. Olha a oportunidade do trabalho. Então, ele diz assim, ó, no livro, né? A música não é um fator indispensável numa tarefa espírita, né? É claro que não. Mas, quando presente, auxilia muito na desintoxicação mental e no equilíbrio das emoções. Então, tem um livro que chama... depois eu passo o nome para o Wagner, mas acho que é Musicoterapia Espírita, que ele fala só sobre a música e os efeitos no nosso corpo. E é um livro espírita, né? E ali ele traz umas informações muito interessantes. Ele fala dieta sonora, né? Perguntando o que a gente costuma ouvir. Né? Aí fica a reflexão de cada um. Né? O que a gente ouve em casa? Será que a música que a gente ouve nos acalma, nos agita? Será que ela nos traz um conteúdo edificante? Ou será que ela traz um conteúdo mais vulgarizado? Né? Isso também é bastante importante para a gente. É por isso que a gente coloca aqui os músicos espíritas. Mas tem muitos, tá? Tem muitos. Vocês podem procurar o Wagner, ele pode indicar outros. Com certeza temos vários. O silêncio. Por que manter-se em silêncio no período que antecede as reuniões da casa espírita? Às vezes é bastante difícil. A gente conversa sempre lá no Bom Pastor sobre isso, porque a gente chega na casa e a gente fica feliz, né, de encontrar os amigos, às vezes não veio há tanto tempo, e a gente se envolve assim nessas boas energias, e aí a gente conversa e tal. Mas é importante o silêncio, porque olha lá, o centro espírita é um ambiente de trabalho espiritual contínuo. Né? Quando a gente vai num hospital, não é um silêncio. Né? E às vezes, como eu falei, que existem essas curas, essas cirurgias, né? Quanto mais a gente estiver envolvido e embebido-se nessa energia, mais a gente propicia esse auxílio para nós e para o outro também. Então, é um pronto-socorro, é um espaço de estudo, prece e meditação. Alguém aqui já ouviu falar em meditação com muito barulho? Não, né? É difícil. Então, isso é só um lembrete, tá? Não é puxada de orelha em ninguém, é só para a gente lembrar, né, que ao adentrar numa casa espírita, a gente puder aproveitar esses momentos iniciais, né, acalmar nosso coração, se organizar mentalmente, é bastante importante. Então, como que acontece? Pode parecer bastante óbvio, mas eu gosto de explicar. Né? A Penha fez aqui a abertura, né? Ela usou esse livro aqui, Caminho, Verdade e Vida, então essa é uma orientação da FEB para os centros espíritas, né? Fazer sempre uma leitura, um livro nós, principalmente os psicografados por Chico, né? Mas eu botei um ali, que também é do Chico, que eu gosto demais, que é o Agenda Cristã. Então, sempre que eu tenho oportunidade de ser dirigente, eu gosto de utilizar ele. Eu acho ele uma linguagem fácil, assim, bastante acessível. E ali a pontualidade. Vocês já viram que espírita, pelo menos, tenta ser bastante pontual? Por quê? Por que essa pontualidade do espírita? Eu brinco que não é pontualidade britânica, é pontualidade chinesa. Porque o chinês é super pontual e o brasileiro é nada pontual, né? Mas o espírita, ele é pontual. Por quê, gente? Porque o trabalho... Lembra que a gente falou da espiritualidade trabalhando antes? A espiritualidade não tem atraso. Eles começam... O que começa aqui, começa lá. A gente vai ver como que as paredes do centro são ampliadas para a gente receber desencarnados. Então, começou lá, começa aqui. E muitas vezes, o dirigente que faz essa prece inicial, ele recebe a intuição
de quem está no plano espiritual, e muitas vezes ele pode repetir aquelas frases, ele é intuído. Então, assim, ó, os trabalhos começam conjuntamente. Então, é bem importante que a gente consiga fazer esse momento com pontualidade. Né? Não há registros de atraso e esquecimento no plano espiritual. Isso é coisa nossa, mas não da espiritualidade. Então, nesse momento, o Tonini, que inicia ali o momento da prece, ele olha os frequentadores e olha como a gente não imagina, né? Mas ele diz assim que se desprendiam tênue luz dos frequentadores, porque eles estavam vibrando junto com aquela prece, né? Eles estavam harmonizados naquele momento, então se formava como que uma grande massa de energia, né, que se emanava daquele centro, era um grande ponto de luz naquela cidade, naquela localidade. Nem todos assimilavam aquelas dádivas, é o que ele estava observando ali no momento, né? Por que nem todos assimilavam? Porque alguns estavam pensando lá no trabalho, outros lá na briga de família. A gente vai ver como alguns frequentadores, a gente se reconhece muitos ali, né, vão tendo os pensamentos diferenciados, então não conseguiam assimilar, né? Mas a maioria sim. Então ele lembra sempre da autoeducação e da disciplina mental. A gente precisa se disciplinar para isso mentalmente. Então vamos lá, ó. Olha eu e meu mentor aqui atrás. Mas aqui então o palestrante inicia a palestra e ele consegue visualizar essa imagem. Então fica bem fácil de entender, né? A intuição que vem para o palestrante naquele momento, né? Ele vai recebendo aquelas ideias, porém o expositor ele precisa se preparar, né? Talvez vocês já devem ter ouvido o Divaldo contando do início que ele começou a palestrar, né? Que ele foi uma vez, aí ele recebeu a intuição da Joana, né, e ele foi a palestra inteira, e a segunda, e a terceira, e chegou no momento que ele achou que ele não precisava mais se preparar, e aí ele deu um branco nele, não sabia falar nada, e aí a Joana de Ângeles, né, a mentora dele, dá uma puxada de orelha e fala, você precisa se preparar, hoje vai passar, vou lhe ajudar, mas da próxima vez não. Então, até hoje, mesmo Divaldo, no alto dos seus 96 anos, ainda se prepara para as palestras. Né? Por quê? Porque no momento ele vai ser intuído, mas esse palestrante precisa ter o estudo, né? Ele precisa ter esse preparo anterior. Então não vai acessar o que ele não tem. Ele tem que ter o conteúdo lá dentro. E às vezes, até alguém estava falando aqui no início, a gente faz toda uma preparação do que vai falar, uma organização, e chega na hora fala outra coisa. Foi a senhora que falou isso, né? E fala outra coisa, por quê? Porque é intuído. Porque talvez não seja aquele, não seja necessário para quem está ali ouvir aquilo, mas ouvir outras coisas. Então vai trazendo isso, lembrando de coisas do estudo da sua vida, e vai passando no momento da exposição. Aqui também é uma outra imagem, onde a gente vê que todo o trabalho está sendo acompanhado pela espiritualidade, e eu não vejo nas casas, pelo menos as que eu já fui, esse formato, né, de dirigentes ao lado do palestrante. Mas se vocês olharem palestras pelo YouTube, vocês vão ver que isso se configura. O que é isso? São os dirigentes, eles permanecem junto à mesa fazendo a sustentação vibracional desse palestrante. Então fica em prece, né? Vocês vão ver palestras do Haroldo, onde tem aquelas pessoas ali sentadas, é para isso, para sustentação que a gente chama. Não precisa ter esse formato, né? Porque hoje, por exemplo, a Penha está de dirigente, ela pode sentar em qualquer lugar e fazer esse apoio da mesma forma, como tem no grupo mediúnico, dá essa sustentação, existe esse trabalho, né? Aqui uma outra imagem, onde a gente vê algo muito interessante. Olha, os apoiadores, o palestrante sendo intuído,
né? Ali eles fizeram um outro formato de imagem, mas vocês conseguem ver que os dirigentes aqui, eles estão dando a sustentação, não sei se dá para ver muito bem, na minha imagem está um pouco mais visível, mas eles, como que uma aura vindo para o palestrante e os desencarnados para quem dá sustentação. Então, sempre lembrando daquela frase do André Luiz, quem dá o bem é o primeiro a ser beneficiado. Mas cada vez que a gente está auxiliando, a gente também recebe esse auxílio. Vamos lá. E aqui uma outra imagem dos desencarnados irradiando fluidos benéficos para o público. Né? Nesse momento, todos nós estamos recebendo esses fluidos benéficos. Né? E sempre assim. Na evangelização, a gente vai ver um pouquinho, também acontece, né? Num diálogo fraterno também acontece, num evento, como já teve um sarau de artes, também acontece, sempre acontece. E essas energias servem de benefício para os encarnados e os desencarnados. Os desencarnados também recebem esses fluidos. E olha lá, durante a palestra. Então tem essa moça, a Renata, que ela está lá ouvindo a palestra. Essa palestra fala sobre perdão. Né? O palestrante é intuído a falar do perdão. Enquanto ela está ouvindo aquele palestrante, ela está lembrando do quê? Que em casa ela tinha brigado com a mãe dela, as duas discutiram, ela falou um monte de coisas para a mãe, as duas acabaram se xingando. Né? E aí ela fica pensando no que ela fez, refletindo sobre os atos dela, né? Revendo comportamentos e posturas e pensando que ela, naquele momento, ela tinha que praticar o perdão. E também, o mais difícil, pedir perdão. Então, ela começa a rever, examinar os próprios erros, e aquilo vai trazendo um alívio no coração dessa frequentadora, a Renata. Assim como desta outra frequentadora. Né? Quem de nós nunca passou por isso? Essa senhora era uma pessoa bastante pessimista, né? Sabe? A gente sempre conhece alguém assim, né? Que vai para a palestra e aí o Tonini olha para ela e vê uma fumaça tóxica que vem do coração para essa área, o campo mental, ele diz. E aí ele pergunta por que isso estava acontecendo. E aí ele responde porque ela é muito pessimista, porque ela vive com pensamentos negativos, ela sempre tem esse hábito de reclamar, de se queixar, né? Então, esse hábito dela faz com que ela cresça essa nuvem tóxica. Porém, também durante a palestra e durante o passe, ela consegue que esses fluidos sejam retirados dela. E é claro, se ela rever a conduta mental dela, ela consegue perpassar por isso e se melhorar. Ela vai passar pelo passe, ela vai ter esses fluidos deletérios retirados. Né? Mas no momento que ela volta a agir nesse sentido, a fumaça começa a se manifestar novamente. E aí, analisando, o Joel, que é esse que está junto com ele e orienta, diz o seguinte, que se ela não se cuidar, ela é uma grande candidata a problemas cardíacos. Então, aí ele pergunta assim, mas os nossos problemas físicos sempre vêm do emocional? E ele responde, sim. Quem já teve oportunidade de ler algum livro da Joana de Ângeles, ela traz muito isso, que os nossos problemas físicos vêm do nosso campo mental. Por isso a gente precisa tanto se cuidar, né? A educação moral, né? Desde os nossos jovens, das nossas crianças. Que bom a gente ter evangelização aqui, há um tempo atrás não tinha, né? Que feliz que eu vejo hoje essas crianças aqui, agora jovens, né? Que coisa mais boa. E olha lá, também quem nunca passou por isso, que é o quê? Ele olha esse senhor, né, um senhor que trabalha lá num escritório, e ele chega na palestra, mas ele não consegue se concentrar, porque ele só pensa no que ele estava fazendo no trabalho, nos problemas do trabalho, e o que vai acontecer no dia seguinte. Né? Então, ele não consegue absorver direito o que o palestrante está falando, né? E aí eles conseguem visualizar, inclusive, os pensamentos dele na espiritualidade. E aqui ele pergunta, e o sono?
Aí a gente consegue ver três frequentadores ali nesse momento. Aí ele diz assim, cada caso é um caso. Então vamos ver. Aqui vemos a indisciplina mental. Não cultivaram a atenção. Então, ele está falando dessa senhora ali. Ela não cultivou a atenção. O que é disciplina mental, gente? É a gente conseguir se organizar, às vezes em casa, com concentração, com leitura. Já passaram por isso? Pegar um livro e começar a pescar, dormir? Já, né? Hoje em dia, cada vez mais difícil ler. Depois que inventaram o YouTube, né, a gente consegue ver tudo quanto é palestra ainda em modo acelerado, tá difícil de ler. Mas é muito importante que a gente cultive esse hábito, que a gente tente praticar alguma meditação, isso nos faz muito bem. Para quem é trabalhador ou deseja trabalhar no grupo mediúnico, é muito importante a concentração e disciplina mental. Né? Vocês estão vendo e verão como que é. Então, ele está falando dessa senhora ali, né, que é indisciplinada, mas ali do outro lado, tem aqui de azul, tem esse senhor que ele está passando por um momento de sono, mas é porque ele está muito cansado. É uma pessoa que trabalha como pedreiro, chegou naquele momento, sentou um pouquinho, descansou, não conseguiu vencer o cansaço, né? Tá tudo bem. E esse terceiro, então a gente consegue ver, né? Como que um cordão fluídico ligando lá atrás, a gente já pode imaginar o que é. Ele está ligado por esse cordão fluídico, ele está ligado ao seu obsessor que não conseguiu entrar na casa, mas está lá emanando e os dois estão ali, ó, em conúbio mental. Então ele não consegue se manter acordado, mas por não é um pouco de indisciplina, porque a gente sabe que as obsessões existem pela nossa sintonia. Então ele vai precisar se trabalhar um pouquinho mais. E olha lá o que eu falei para vocês. Durante a palestra, o Tonini observa que as paredes, elas não acabam aqui, como a gente está vendo, né, nos nossos olhos físicos, elas se ampliavam de 3 a 4 vezes, aonde o local estava lotado de desencarnados, num plano aonde, eu imagino assim, alguma coisa aqui em cima, né, e eles estavam, aqui a gente tem simbolizado, né, como os desencarnados ali, se acotovelando lá porque eram muitos para ser atendido. A gente sabe que na espiritualidade tem um número muito grande de desencarnados aguardando para encarnar, né? Então, nesse momento, eles estão numa casa espírita e ouvindo aquela palestra. E outra coisa interessante dessa imagem é que à medida que o palestrante ia falando, olhem aquela imagem de Jesus, né? Então se projetava como que uma tela mental dele. Isso facilitava para os desencarnados, né? Poderem entender melhor o que ele estava falando, porque o recurso visual também é importante, né? Para a gente às vezes entender mais facilmente. Olha lá a evangelização. Né? Gosto muito dessa imagem. O que diz essa imagem? Então ele está vendo, né? Aqui é como se tivesse numa outra parede, com crianças um pouco maiores, aqui crianças um pouco menores. Aqui um pouquinho mais escurinho a gente tem os encarnados e ali as desencarnadas. Aí ele pergunta assim, o que essas mulheres estão fazendo aqui? Né? Elas estão fazendo curso de evangelização? Aí o Joel responde para ele, algumas sim, estão aprendendo como evangelizar. Tem um livro que se chama Evangelização no Mais Além, e é só sobre como a gente se prepara no plano espiritual para a evangelização. É fantástico esse livro, é muito legal. E aqui ele diz isso, algumas estão ali na prática, vendo como é que é. Mas outras, elas foram mães que fracassaram. Então elas estão ali aprendendo com as evangelizadoras que estão se doando naquele momento para as crianças e fazendo o seu melhor, dando com muito amor. Então elas estão aprendendo um pouquinho com as trabalhadoras da evangelização. Aí aqui eu coloquei umas fotos do pessoal lá da minha galera, de navegantes. Aqui a gente estava ali no meio da pandemia, né? Não podia estar, foi em 2020, não podia estar, ou 2021, não estou lembrando.
não podia estar juntos, então a gente uniu algumas juventudes. A minha área de atuação é na evangelização e na juventude. Então a gente uniu e foi andar de bike, né? A gente foi saímos de Navegantes, fomos até o final da Praia Brava. Quase desencarnamos, mas saiu todo mundo vivo. Aqui, não sei se vocês já conhecem alguns rostinhos conhecidos aqui, né? Mas são os nossos trabalhos em eventos de jovens, né? O nosso trabalho de integração. Então, trabalhamos já um tempinho juntos, né? O Wagner, a Penha, né? Mais um pessoal, a gente está sempre aí nessa área, que é a área de animação e música e brincadeiras, né? Que sempre, eu digo que é a alma de um evento de juventude. Quem nunca participou está convidado a trabalhar. Ou alguns jovens também a frequentar. A gente vai até 25 anos, né? Vai geralmente de 12 a 25 anos. Aqui, então, mais recentemente, foi ano passado, a gente também estava aí trabalhando no evento nosso aqui. Então, tem bastante coisa para fazer, gente. Aqui a gente fez um evento para as crianças e foi quando eu lembrei por que eu trabalho com jovem e não criança, porque eles botaram a gente louco. Mas assim, foi muito gostoso. Então a gente tem evangelização de longa data lá no Bom Pastor e Navegantes, e a gente faz alguns eventos com eles. Esse ano a gente também vai ter a Conreginha, no mês que vem, inclusive, né, onde também vamos estar trabalhando, que é um evento aos moldes dos jovens, mas vai ser um pouquinho menor e para crianças. Deixa eu dar uma agilizadinha aqui. Aqui aquele famoso caderninho que a gente anota os nomes, né? Eu tenho um irmão que eu acho que ele precisa de alguma ajuda, eu vou anotar o nome dele aqui, vai para o apoio vibracional, né? Vai para a irradiação. E então, Carlos Tonini observa esse aparelho. Hoje parece com um tablet, mas ele conta assim que era mais transparente. E vocês, não sei se conseguem ler, mas está escrito assim, Antônio RDS, mais a foto de uma senhora. Essa senhora é a mãe dele, foi quem escreveu. Porque quando a gente escreve alguma coisa, fica a nossa vibração gravada ali. E aí ele quer entender o que aconteceu, por que ele está vendo a foto dela. E é claro, né, coração de mãe estava lá na palestra, olha lá, estava lá na palestra fazendo prece pelo filho. Então, eles chegam próximo a ela e visualizam como que a tela mental dela, ela lembrando do filho que se separou e ele entrou num processo depressivo e ele não consegue dar atenção suficiente aos filhos. Mas naquele momento, ouvindo a palestra, ele falava sobre Jesus, ela pensa com ela, não, mas eu preciso ter força para auxiliar meu filho. Eu vou ter fé, eu vou conseguir. Então, aquele apoio, né, ela consegue, e ela também, pela terceira vez, lembrando, né, quem dá o bem é o primeiro a ser beneficiado. Ela também recebe fluidos que trazem mais energia para ela, mais força, ela sai também dessa preocupação, e o filho também recebe essas energias. É lógico, né? Se a gente escreve o nome no caderninho, eles com certeza vão receber esses fluidos. E a hora do passe, gente? Essa imagem é muito simbólica, né? Porque mostra como que acontece nos dois planos, né? Os médiuns passistas, como a gente chama, e também os trabalhadores do plano espiritual atuando junto, né? Um vibracionalmente com o outro. Ali a gente também vê os frequentadores. Vocês conseguem perceber a diferença? Então, a gente tem aqui, né, a gestante recebendo, aqui não vemos nada de diferente, mas essa senhora, ela está tão absorvida naquele momento de prece, porque é isso que a gente tem que fazer no momento do passe, né? A gente tem que entrar em prece. Então, ela está tão absorvida que eles conseguem ver essa expansibilidade do perispírito, ela meio que consegue expandir o perispírito e receber de uma maneira muito, com muita intensidade, aqueles fluidos benéficos, né? E lá no canto, a gente tem aquele senhor que ainda está pensando lá no trabalho.
ele não conseguiu se desvincular, ele está recebendo as benesses do passe? Com certeza, a gente não deixa de receber, mas ele não vai receber da mesma forma que os outros. Então, como é importante a gente ter a nossa disciplina mental, né? A gente também, mesmo não sendo tarefeiro, quando a gente recebe o passe, a gente tem que fazer a nossa parte. Aqui é o momento do diálogo fraterno, onde a gente consegue ver, acho que dá para entender mais ou menos o que está acontecendo, né? Então, essa moça chega emagrecida, triste, diz que não tem mais vontade de fazer as coisas do dia a dia, está num processo depressivo, né? E aí ela solicita o atendimento. Nesta casa, acontece depois da palestra. Cada casa acontece de uma forma, né? Então, o dialogador aqui, ó, ele é intuído pelas pessoas, né, pelos desencarnados, e ao que dizer para ela aquelas palavras, quem já passou num diálogo fraterno, fica um pouco surpreso, né, que às vezes era aquilo que ele precisava ouvir. E o trabalhador do diálogo fraterno também, né, fica surpreso até com o que fala, mas a intuição, se tiver uma mediunidade ostensiva, então vai trabalhar mais de perto com o seu mentor. Né? Isso acontece de uma maneira muito frequente. Aqui do lado, então, era quem estava junto com ela, um obsessor, mas que ele não se via como obsessor. Ele se via alguém que queria vingança, porque em outras encarnações ela prejudicou ele. Então ele achava que estava sendo justo, estava buscando justiça. Então, nesse momento, lembra que eu falei para vocês que eles são levados lá para o mediúnico, né? E no mediúnico ele foi atendido, né? Quem já participou do mediúnico, né, sabe que o dialogador é alguém que geralmente vai trazer um pouco de consolo, e quando pega esses espíritos mais endurecidos, eles sempre trazem a lembrança de alguém muito importante para a gente. Né? Sempre tá, quem é essa pessoa? É a nossa mãe. Né? No caso, ela traz, olha, sua mãe está aqui e tal, e ele então cai em lágrimas e aceita o ser amparado e vai junto, né, para o tratamento no plano espiritual. Então aqui é uma imagem daquele livro lá que eu citei da Sueli, né, é uma imagem do grupo lá do Chico, na época ele estava bastante jovem, né? Eu gosto muito dessa imagem para a gente ver, né, que aqui os trabalhadores do plano físico, mas também os mentores, então ali ninguém mais, ninguém menos que André Luiz, Emmanuel, o Bezerra, a Meimei, mas todos eles juntos trabalhando nesse momento, né, que é tão importante, que é do grupo mediúnico. Até parece um pouco lá na nossa casa, assim, as janelas. E aqui, então, o final, quando os trabalhadores saem, né, finalizam os trabalhos da casa. Eu gosto dessa imagem, porque geralmente os trabalhadores ficam mais um pouquinho, os frequentadores conversam, né? E aí vão embora, os trabalhadores saem por último. E aqui, no livro, conta que os trabalhadores do plano espiritual não saem assim tão cedo, eles ainda vão para o plano espiritual e lá continua um outro trabalho. Né? Com esses aqui são os espíritos que foram auxiliados no momento da palestra. Né? Para finalizar, a gente fez, ano passado, eu gosto muito de artes, né? E a gente fez um evento lá com música e teatro, e com a música Evoluir, é uma música muito bonita. E aí fala dessa chegada no plano espiritual, onde a pessoa é recebida, né? E aí a gente fez lá com uma pré-adolescente, aí ela fez como se estivesse, né, chegando no plano espiritual, e junto com a música, o nosso grupo de música, e aí no final uma poesia. E aí na outra semana, então que era a nossa presidente da casa, ela contou para mim, fiquei muito emocionada, e ela estava muito emocionada falando que naquele momento foram atendidos muitos jovens que foram trazidos naquele dia, daquele espetáculo, né, que a gente chamou de Evoluir,
E eles eram as pessoas que estavam simbolizadas ali, né, de chegar no plano espiritual e ser recebido para seguir, né, e serem atendidos e acolhidos pela espiritualidade. Né? Então, se aproveitou, né, daquele momento que a gente nem imaginava, né, que na hora que a gente vai apresentar, a gente fica meio nervoso, a gente não consegue visualizar o que ocorre no plano espiritual. Mas naquele dia foi isso que aconteceu. Então, foi uma grande oportunidade de trabalho. Né? Eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade e também sou muito grata pela oportunidade de poder ter conversado um pouquinho com vocês hoje. Espero que possam ter aproveitado e agradeço a atenção de todo mundo e o convite da casa.